Eu venho de longe, eu sou do sertão. Sou Pedro, sou Paulo, Maria e João. Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro. Lutei pela pátria. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você que nos escuta todos os dias pela manhã. Hoje, sábado, celebrando o dia de hoje, 29ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 9. E a gente ainda olha para a realidade, né? Falando aí que mês que vem começa aí o G20 aqui no Rio de Janeiro. A gente vai ter alguns feriados para alguns, para outros não. Para nós aqui vai ter trabalho de escala, é todo dia, não tem jeito. Dia sim, dia não, estamos aqui, graças a Deus, trabalhando. Louvado a Deus pelo nosso trabalho. Lembrando ainda que aconteceu, né, esse fato aí na Vila Brasil, tiroteio, morte de inocentes, e aí começa a querer descobrir quem são os culpados. Culpabilizar, criar um culpado é algo normal na política. Algo que nos assusta é que, não, porque o governo federal não manda recurso suficiente para poder a pessoa ter, né, esse ou aquele apoio. E a gente olha claramente que é uma prática do governo do senhor Cláudio Castro. E ainda olhando para o apoio dele, lá em Niterói vai ter agora a eleição, segundo turno, Niterói e Petrópolis, né, dois lugares, e a gente vai vendo aí que o conservador Carlos Jordi usou verba parlamentar para ir em certas casas de tolerância. Mas ele disse que não foi, que foi o assessor que foi. Ter assessor para culpar é muito bom. E o Gaia, né, o Gustavo Gaia, o grande defensor também, moralista, ontem recebeu a visita lá em Goiás, né, em Goiânia, recebeu a visita lá da Polícia Federal e descobriu-se que ele foi um dos financiadores do dia 8 de janeiro. Aquele fato que alguns negam, né, que o cidadão foi rezar dentro do Congresso Nacional, no Palácio Presidencial, no STF, podendo rezar de segunda a sexta, com tudo aberto, vai rezar com tudo fechado, com uma marreta na mão, porrete, machado, etc. e tal. Né? Mas é aquilo, né? É para poder criar um conflito real. E Gustavo Gaia foi pego. Ainda falando lá do Centro-Oeste, ainda falando, um candidato, Fred Rodrigues, do PL, do PL, candidato a prefeito, segundo turno está chegando aí, ele foi desmentido publicamente por ter dito bacharel em Direito e foi descoberto que ele não tem o curso superior em Direito. Mas é o PL aí fazendo história, né? Esse negócio de dizer que tem uma formação e ter outra é algo normal nessa nossa nação chamada Brasil. Sobretudo daqueles que se diz de direita, né? Eu conheço muitos aí, também da esquerda. Em Japeri, por exemplo, tem uns 2 ou 3 casos lá, cidadãos que dizem que tem nível superior numa área, um deles é no direito, mas você não vê o diploma dele, nem vê a formatura dele, a conclusão de curso, não tem foto, tem nada, mas ele é formado. E vamos nós para o evangelho do dia. Hoje eu quero falar um pouco mais do evangelho. O evangelho de hoje é o evangelho que nos traz... São 2 partes. Ele é lido no período da quaresma e ele traz para a gente 2 partes. Primeira parte é a parte onde trazem para Jesus a notícia da morte de 18 camaradas, né, sacrificados pelo poder estatal, Herodes, pelo poder estatal, para poder agraciar a multidão. O povo gosta de violência. E depois Jesus pergunta sobre o acidente natural da Torre de Siloé. E aqui nós temos 2 fatores. Primeiro, nesse momento aqui, nós temos o caso dos 18 jovens, né, 18 galileus que foram assassinados pelo poder estatal. E o segundo foi uma catástrofe natural, que é a Torre de Siloé, que cai. E aí Jesus pergunta se eles são culpados. É comum a gente dizer, olha, morreu porque tinha dívida. Morreu não foi à toa.
morreu porque sabe como é que é, né? Não tava de bobeira. É comum a gente querer classificar aqueles que morrem, eles não podem se defender, com uma bandeira de é bandido. Isso me recorda bem a época do regime militar, quando se pegava o cidadão, o mão branca e os grupos de extermínio na Baixada Fluminense, e aí botavam uma placa no camarada, o camarada era esse ou aquele tipo de bandido. Isso era muito comum. Hoje até que pouco menos, mas ainda existe ainda essa coisa de nós rotularmos todas as mortes violentas por serem criminosos. Se a gente tem a mania de dizer, olha, não conheceu a pessoa, não sabe quem é, morreu não foi à toa. E Jesus deixa bem claro que não há inocente. Os que morreram eram culpados, mas vocês não são menos culpados. Os que estão condenados à morte pelo sistema que está aí, são culpados? Estão, mas nós todos somos culpados. Essa primeira parte do Evangelho, Jesus apresenta, recebe uma realidade apresentada por a multidão e faz a devolutiva, ou seja, entre morrer assassinado e morrer de acidente, no caso da Torre de Siloé, é tudo morte. E ele fala, olha, vocês estão na fila, a morte está chegando e somos todos culpados. E aquilo que o Evangelho fala, que não existe entre nós um inocente. Mas a gente, às vezes, quer dizer, não, porque nós somos inocentes. Durante a semana inteira nós falamos sobre isso, sobre a questão da inocência. A gente pega aí esse texto, né, Lucas 13, de 1 ao 9, dividido em duas partes. Do 1 ao 5 e do 6 ao 9. Sendo que, do 6 ao 9, Jesus traz uma historieta, como diz Dom Luciano Bergamin, meu querido bispo emérito de Nova Iguaçu. Uma história, uma parábola, onde ele apresenta uma realidade de saber esperar e saber escolher o tempo de Deus. Jesus nos ensina aqui cinco observações. Primeiro, ele nos ensina o arrependimento. Somos todos culpados. Segundo, nos pede a conversão. Terceiro, nos pede a misericórdia, ou seja, não ficar emitindo juízo, não ficar dando opinião, não ficar dizendo que o outro é culpado ou não é culpado. E o quarto, né, o respeito. Respeito pela história do outro, respeito pela a consideração daqueles e daquelas que se foram, respeitar aqueles que vieram antes da gente. E o quinto é a gratidão. Reconhecer que esse Senhor, que é juiz justo e nos culpa, ele tenta nos trazer uma interrogação sobre a nossa capacidade de sabermos esperar o tempo de Deus, o famoso Kairos, o famoso tempo de Deus que nós, às vezes, não sabemos esperar. O Evangelho de hoje ainda traz para nós uma pergunta. Que tipo de vinha nós somos? Nós produzimos frutos e oferecemos a Deus, ao Senhor vinhateiro, nossos frutos? Nós somos vinhas estéreis em nossas comunidades? Preferimos ficar à parte, seja da realidade política, seja da realidade social, seja diante da fome, da dor e da miséria, num país onde tem milhares de desempregados ainda, embora tenha caído na última pesquisa, ainda tem pessoas passando fome, e nós somos um país cristão, dito católico. Ainda somos capazes de dizer que todos aqueles que morrem pela violência da bala, da faca, e do tiro e das drogas, são todos culpados porque simplesmente escolheram aquilo ali? Somos capazes de condenar todos os presos em nosso país através de um julgamento fútil de nós somos pessoas de bem. O Evangelho de hoje questiona a nossa capacidade de ser solidário. É a sexta palavra. Ser solidário para todos aqueles que são vitimados pela violência. Que possamos nós termos verdadeiras vinhas que produzem fruto e que possamos ter misericórdia uns dos outros e sermos solidários em nossas fraquezas. Eu sou Daniel Nonato. Eu faço a cidade e não moro, me arranjo. Plantei e colhi, mas não como, sou anjo. Eu venho da terra sem distribuição, eu sou do cansaço, sem
compensação. Eu venho de longe